RESP 248, Reginópolis, São Paulo. Relatora, ministra Rosa Weber. Pela recorrente, Carolina Araújo de Souza Veríssimo. Falará a doutora Gabriela Hollenberg. Recorrida coligação Unidos por Reginópolis. Recorridos, doutor Roosevelt dos Santos. E pelo Ministério Público, doutor Nicolau Dino. Aqui a gente... Senhor presidente, me permite? Por favor. Eu entendo que poderíamos dispensar o relatório, mas assegurar a todos os procuradores a sustentação, porque o tema de fundo, embora bastante conhecido de todos nós, diz que um limite constitucional do artigo 212 da Constituição, recursos destinados à educação, tem ensejado algum debate. Eu até já queria anunciar a Vossa Excelência que eu vou pedir vista. Fica a critério de Vossa Excelência. Mas, por favor, com a palavra. Que aqui é um percentual de 0, qualquer coisa. 58%. 58%. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, doutor Nicolau Dino. Muito prazer que volta a essa tribuna depois de algum tempo. Bem, trata-se de... 5 meses hoje, ministro, meu filho fez, enfim. Muita felicidade da minha parte. Bem, trata-se de prefeita eleita do município de Reginópolis e que se encontra no exercício do cargo, inclusive por liminar deferida pelo ministro Napoleão, no exercício da presidência desse tribunal. E o ministro Napoleão, ele, na sua decisão, trouxe as peculiaridades que existem no caso dos autos. Nós sabemos que o tribunal tem uma jurisprudência no sentido de que a não aplicação do mínimo percentual de 25% na educação normalmente e geralmente gera realmente a inelegibilidade. No entanto, há precedentes no sentido de que, quando há peculiaridades que revelam a ausência de dolo, deve ser, então, afastada a inelegibilidade, e foi exatamente nesse sentido que entendeu o ministro Napoleão pelas peculiaridades do caso. E ele cita 3 fundamentos em sua decisão. O primeiro deles é o fato de que, na verdade, a não aplicação se deu por mera inabilidade da gestora, porque, na verdade, se aplicou 25,28% na educação e o Tribunal de Contas glosou parte desse valor, porque glosou, na verdade, o Tribunal de Contas sempre aplicava, a prefeita assumiu pela primeira vez o cargo em 2001, e ele aplicou os 25%. No ano de 2002, o Tribunal de Contas passou a glosar gastos que não glosava anteriormente. Então, nessa discussão, glosou o gasto com o transporte escolar por uma irregularidade formal, no fato de não ter constado ali a placa dos veículos nas notas fiscais, e passou a glosar gastos com pessoal, excluindo, por exemplo, o gasto com dentista que prestava serviços na escola. E, exatamente por essa razão, o ministro entendeu que havia dúvida razoável sobre o que deveria ou não ser incluído no mínimo percentual de 25%, e daí a negligência e não a configuração do ato doloso. Da mesma forma, considerou o ministro a peculiaridade de haver uma manifestação favorável do próprio órgão técnico dentro do Tribunal de Contas, porque há um parecer do secretário-geral do Tribunal de Contas Estadual, considerando que a aplicação foi de 25,28% e não fazendo qualquer tipo de glosa. Exatamente por essa razão também demonstraria-se a dúvida razoável e a ausência de dolo. E, por fim, a proporcionalidade, porque, na verdade, foi apenas um déficit de 0,58% e, por isso, considerando, inclusive, um precedente de sua lavra, o caso de Nova Laranjeiras, Paraná, aplicou, então, no sentido de não haver o dolo no caso específico dos autos. Pois bem, o tribunal tem decidido em casos recentes, inclusive, nós temos o caso, inclusive, de Gravatá, Pernambuco, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que, havendo esse tipo de peculiaridade, e no caso de Gravatá é interessante porque também se tratou do mínimo percentual de 25%, a diferença foi também muito pequena e havia a dúvida razoável, e aí, no caso, aí por isso tão semelhante ao caso dos autos, o acórdão do TCE, transcrito no acórdão regional, estou lendo aqui trecho, na verdade, lendo trecho da transcrição do que fizemos da sessão, porque o acórdão nem está publicado ainda, demonstra muito mais uma imperícia contábil, o registro ou não de despesas com pessoal, exatamente como no caso dos autos, do que propriamente a ilegalidade qualificada, a má-fé em descumprir as normas de gestão. Esse caso de Gravatá é o RESP 29860, que ficou com a relatoria do acórdão do ministro Gilmar Mendes. Pois bem,
Não apenas esse precedente, mas há outro precedente que também foi fundamento do acórdão da decisão do ministro Napoleão. É um caso muito semelhante também, é o RESP 27937, de Galileia, Minas Gerais, em que se assentou que haveria séria controvérsia no cálculo do Fundef, se o Fundef integraria ou não o cálculo dos recursos que deveriam ser repassados para a Câmara Municipal. E o caso de Galileia, que foi julgado da eleição de 2012, mas que acompanhou, nesse caso, a ministra Rosa, o ministro Admar, o ministro Fux e o ministro Napoleão, se entendeu também que, havendo essa peculiaridade, não haveria o dolo, porque haveria essa controvérsia no cálculo. Pois bem, o que acontece no caso dos autos? O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ele entende que, na verdade, basta a irregularidade para se verificar o dolo. Então, é expresso no acórdão, inclusive em vários trechos, no sentido de que o critério adotado é objetivo. E, exatamente por ser objetivo o critério, o TRE de São Paulo não quis se pronunciar sobre as razões que geraram a glosa, no caso, como eu disse, por exemplo, o transporte dos alunos, o fato de não ter constado ali o transporte pelo fato de não constar as placas dos veículos nas notas fiscais e o fato de que houve a glosa, por exemplo, por não se considerar o dentista que prestava serviço na escola. E aí, por essa razão, o TRE de São Paulo não se pronunciou sobre isso, nem sobre o parecer técnico, que foi favorável no âmbito do Tribunal de Contas, nem sobre as razões das glosas. E, nesse caso, excelências, é muito interessante que há, inclusive, documentos da Câmara Municipal, e aí nós citamos especificamente da Folha 264 e 267, o parecer da Comissão de Justiça da Câmara Municipal assentou expressamente a ausência de dolo no documento. Ele fala que entendeu não haver, por parte do chefe do Executivo da época, dolo ou mesmo desonestidade, configurando apenas erros procedimentais, eu estou lendo aqui, e, inclusive, que, no período de 2003, essas questões poderiam, como de fato foram corrigidas. Isso o parecer da Comissão de Justiça da Câmara, da Comissão de Orçamento. E da Comissão de Justiça também assentou a inexistência de má-fé por parte do administrador público, aqui também estou lendo o documento, e assentou, inclusive, que as demais contas do município foram aprovadas nesse quesito, 2001, 2003, 2004, e é interessante, excelências, que em 2003, que foi o ano subsequente, mais do que 3 vezes o valor que foi o déficit. Em 2003, se aplicou 27,34% e, em 2004, 26,32%. E não poderia ser diferente, porque, no caso, estamos falando aqui de uma prefeita que é concursada e professora, ou seja, há uma importância muito maior para ela dessa questão. Realmente, o que houve aí foi, no caso, uma mudança de entendimento por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que passou a ser mais rigoroso, e é correto que seja assim, mas, no entanto, estamos aqui a falar de inelegibilidade. As contas deveriam e foram rejeitadas, não é isso que se está discutindo. O que se está discutindo aqui é se houve ou não a intenção da gestora em não aplicar o mínimo percentual. E, na verdade, ela aplicou o mínimo percentual, na verdade, mais do que o mínimo, porque ela aplicou 25,28%. No entanto, o tribunal, a discussão passa no sentido de que, por exemplo, num primeiro momento, o Tribunal de Contas ele glosou os gastos com o carpinteiro que prestava serviço na escola, com gás de cozinha, com a psicóloga, e aí depois, num segundo momento, ele passou até a considerar esses gastos, porque já havia considerado no ano anterior. Mas esse tipo de questão de interpretação que gera esse tipo de dificuldade para o gestor. Então, mesmo aplicando mais do que os 25%, como é um município muito pequeno, são 8.500 habitantes, então qualquer tipo de glosa tem um impacto muito maior, então, em valores absolutos, certamente não é muito, na verdade, porque o orçamento completo é 1 milhão, então, R$20 mil fazem muita diferença nesses 25%. Então, é exatamente por essa razão que se entende que não há qualquer tipo de possibilidade aí de se assentar o dolo. E aí, o que se coloca é o seguinte, ou bem o tribunal entende, como o TRE de São Paulo não se pronunciou especificamente sobre o parecer técnico e não se pronunciou especificamente sobre as glosas, houve embargos de declaração, é bem verdade sobre isso, o TRE
não se pronunciou também, e então o que se requer aqui é o seguinte: ou o tribunal aplica o artigo 1025 do novo CPC, que entende que, quando há omissão sobre questão relevante e que pode ensejar a mudança, né, da interpretação e da decisão, se entenda essa questão pré-questionada para, desde logo, enfrentar o mérito e deferir o registro, ou o tribunal vai ter que reconhecer aqui a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, porque há preliminar do artigo 275, que foi trazida no recurso especial. E aí, o tribunal, nessa eleição de 2016, já aplicou a possibilidade de aplicar o 1025, e num caso semelhante, inclusive, do TRE de São Paulo, que foi o caso de Quatá, da relatoria da ministra Luciana Lócio, o tribunal entendeu que pode, sim, desde logo, já aplicando o 1025, julgar o registro de candidatura e deferir o registro. E é exatamente o que se requer nesse caso, porque a prefeita está no cargo, a jurisprudência do tribunal tem se firmado nesse sentido, seja no caso de Nova Laranjeiras, Paraná, que houve parecer técnico favorável, que também foi fundamento para afastar o dolo, seja no caso de Galileia, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, da eleição de 2012, seja no caso de Gravatá, que é extremamente semelhante ao dos autos, em que houve, então, uma dúvida na questão da aplicação dos recursos com pessoal, e aí, por essa razão, o ministro Gilmar entendeu que não haveria o dolo, e sim uma inabilidade do gestor, que é exatamente o que aconteceu no caso dos autos. Então, é nesse sentido que se requer, excelência, que desde logo se julgue o recurso para deferir o registro, ou então que se reconheça a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, para que o TRE se pronuncie sobre essas questões, possibilitando, então, o julgamento completo por parte do tribunal. Muito obrigada. Obrigado. Pelos recorridos, coligação Unidos por Reginópolis e Cássio Martins Ferro, doutor Roosevelt dos Santos. Excelentíssimo ministro-presidente, demais ministros. Matéria de fundo do presente recurso já foi destacado pelo ilustre doutor, então não vou entrar no mérito a respeito do objeto principal do recurso. Os recorridos defendem que não merece provimento o recurso, uma vez que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manteve a sentença de primeiro grau, que foi categórica em destacar o dolo na atuação da recorrente, uma vez que, abre aspas, como destacado na sentença, após a oitiva das testemunhas, restou evidenciado o elemento subjetivo dolo na prática das condutas de Carolina, enquanto exerceu o cargo de prefeita do município, pois deixou de aplicar corretamente os valores referentes ao mínimo a ser aplicado na área educacional, mesmo sendo conhecido da exigência constitucional e recebendo o auxílio dos órgãos consultivos municipais. Também ela destaca na sentença que não parece razoável admitir que se promova o pagamento de profissionais da área de saúde, verbas destinadas à educação. Expediente que tudo indica foi utilizado para alcançar o percentual mínimo, destacando, evidentemente, que não havia, talvez, conhecimento técnico a respeito da necessidade de atender o percentual constitucional, porém, existia um órgão consultivo auxiliar, isso comprovado na sentença de primeiro grau, através de prova testemunhal solicitada pela própria recorrente. As testemunhas não foram pleiteadas pelos recorridos, mas sim pela própria recorrente, que trouxe testemunhas que comprovaram que ela tinha conhecimento, de fato, da necessidade de atender o percentual e não atendeu. Também na sentença consta que a irregularidade apontada revela a má gestão do dinheiro público e ofensa aos princípios da administração pública, constituindo natureza insanável e, consequentemente, a existência de prejuízo ao erário, a violação dos princípios da administração pública e a insanabilidade dos vícios constatados. Excelências, isso consta da sentença de primeiro grau, mantida no TRE São Paulo, consequentemente comprovado o dolo na atuação e o conhecimento da necessidade de atendimento à determinação constitucional. Inclusive, no parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consta que, abre aspas, contribuem para a rejeição das contas a não destinação de recursos mínimos à valorização dos profissionais do magistério, em detrimento ao contido no artigo 7º da Lei Federal 9.424/96, o não atendimento às instruções e recomendações do Tribunal, as despesas realizadas sob o regime de adiantamento em desacordo com a lei municipal e as questões envolvendo os ajustes por inexigibilidade de licitação, irregularidades estas sequer foram alvos de esclarecimentos por parte da defesa. Essas foram as razões que fizeram com que o juízo de primeiro grau provesse o pedido de indeferimento do registro, o TRE mantivesse isso e, atualmente, é o que faz fundamentar as razões dos recorridos para que seja mantido esse entendimento. Inclusive, senhores, não se está diante de uma simples relativização de uma norma infraconstitucional.
Existe um dever constitucional de aplicação um percentual mínimo da receita tributária. Isso é de conhecimento notório de todos os gestores, ainda mais com apoio de órgão especializado municipal. Admitirmos isso nesse Tribunal Superior seria o mesmo que admitirmos que a Constituição não precisa ser mais observada. O percentual não atingido foi mínimo, não se discute isso. Acontece que o município tem 6 mil eleitores, 10 mil habitantes, e qualquer 20, 30 mil reais uma escola municipal daquele município faz muita diferença. Se a recorrente é professora, ela bem sabe disso, e usar verbas destinadas à saúde para justificar o atendimento ao percentual da educação não se justifica. Em que pese o entendimento desse tribunal ser parcial no sentido da necessidade ou não de comprovação de dolo, pede-se vênia para destacar o entendimento levantado nas eleições de 2016 pelo ministro Henrique Neves e também já trazendo o histórico do entendimento desta Casa, evidenciando o julgamento do ministro Ricardo Lewandowski no recurso especial 33.639, onde ele destaca aqui: as contas rejeitadas pela Câmara Municipal em decorrência da não aplicação do mínimo constitucional em educação constituem irregularidade insanável. E afirma que a educação é um direito fundamental e se insere no campo dos direitos sociais de quarta geração, os quais, segundo Paulo Bonavides, não se interpretam, concretizam-se. Além disso, esse direito está inserido no rol dos chamados princípios constitucionais sensíveis, cujo desrespeito suscita processo de intervenção na unidade federada que desconsiderou os mandamentos constitucionais. Excelências, com todas as vênias devidas, entendo as razões da recorrente, porém, se começarmos a permitir relativizações ou flexibilizações das determinações constitucionais, chegará um momento que o Estado democrático de direito não precisará mais ser seguido, porque é uma norma constitucional também, e se a gente permite a relativização de uma coisa, a gente permite de tudo. Nesse sentido, ainda mais na educação, onde o Constituinte originário, prevendo essa natureza inerente ao ser humano de não possibilitar ao próximo que tenha uma capacidade intelectual mínima, ele preveu, pelo menos, que o gestor aplique a verba pública decorrente da arrecadação tributária, pelo menos 25%, mínimo 25%. Isso não foi atendido, foi comprovado pelo Tribunal de Contas no parecer final. Existem considerações técnicas contrárias, mas o parecer final evidenciou isso, que foi indicado como repasse para a educação verbas que não eram educação. Nesse sentido, a gente pugna que seja negado o provimento ao recurso. Muito obrigado. Palavra, doutor Nicolau Dino. Senhor presidente, minha intervenção será muito breve e ela tem por único objetivo acentuar algo que me parece ser fundamental para ser deliberado pela Corte. Em primeiro lugar, eu destaco, e sei que a questão realmente é muito sensível, porque nós estamos aqui diante de inobservância de percentuais mínimos, mas eu destaco, incidentalmente, que, nos termos do acórdão regional que cita a decisão do Tribunal de Contas, houve a inobservância quanto ao percentual mínimo destinado à educação de 23%, apenas a aplicação de 23,61. E diz o acórdão do Tribunal de Contas que, aspas, é importante destacar nesta oportunidade, etc., que o chefe do Executivo, ao querer ver incluídos como dispêndios realizados no exercício alguns valores anteriormente expurgados do cálculo. Assim é que, diante da documentação encaminhada, podem ser acrescentadas as despesas efetuadas com carpinteiro, psicólogo e gás de cozinha, as quais importam R$ 37.680,48. Aí diz o acórdão. No entanto, ainda assim, a municipalidade não deu atendimento ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, eis que aplicou somente 24,42% do produto da arrecadação de impostos e transferências nesse setor. Ou seja, eu acho que o exame tem que se ater a esse aspecto, 23,61% aplicados ou 24,42%, ainda que sejam levadas em consideração as despesas que foram glosadas. Me parece que considerar a aplicação de 25 ou mais de 25 implicaria reexame de prova e o Tribunal Superior, como se sabe, não poderia fazê-lo, tendo em vista estarmos em uma instância especial em que se analisa apenas aspectos jurídicos.
A minha preocupação, e é essa que eu gostaria de submeter à Corte, diz respeito ao parâmetro, qual é a régua que o tribunal vai adotar para definir, não, esse percentual mínimo aqui, essa inobservância mínima é suficiente, ela é razoável, ela é compreensível ou não. Ou seja, o pano de fundo da minha intervenção tem a ver com a segurança jurídica, porque a Constituição assinala um percentual mínimo de 25%. Se nós começarmos a mudar a régua, a variar a régua, não, 24,5 é aceitável, 24 é tolerável, 23 também. Qual é o parâmetro objetivo que nós vamos entregar ao cumpridor da norma, ao executor, ao executivo ou gestor, para efeito de aplicação, observância do percentual exigido na Constituição? Eu vou, senhor presidente, pela segurança jurídica. Eu acho que se a Constituição assinala o percentual, nós não podemos, sob pena de gerarmos insegurança, adotar critérios díspares, flexibilizando aquilo que a Constituição estabelece como mínimo minimorum. Então, com essas considerações, me parece que o recurso deva ser desprovido e é essa a conclusão que apresento ao tribunal. Eu cumprimento os nobres advogados que assomaram à tribuna com competentes sustentações orais e faço um registro, até em homenagem à doutora Gabriela, que recebi sua excelência ainda no finalzinho da gravidez, com relação a este processo, e fiquei muitíssimo impressionada, né, com a sua combatividade e com os dados que me trouxe. E examinei os autos, naturalmente, a partir do meu olhar, mas, com todo respeito, não encontrei nos acórdãos regionais elementos, e digo acórdãos regionais porque houve oposição de embargos declaratórios, são acórdãos bastante fundamentados, elementos fáticos que me permitam, que me permitissem alterar a minha convicção quanto ao tema de fundo. Entendo eu, senhor presidente, e a tese é conhecida, que se a Constituição Federal estabelece um mínimo, ela diz pelo menos, no mínimo, um percentual mínimo de aplicação de recursos destinados à educação, não cabe, com todo respeito às compreensões contrárias, ao Tribunal Superior Eleitoral qualquer flexibilização a esse respeito, sem a destinação correta dos recursos previstos constitucionalmente à educação. Eu não vislumbro um caminho muito tranquilo para que o Brasil avance, né, no seu patamar civilizatório. Então, eu não transijo neste ponto. Mas o processo ele traz algumas questões interessantes. E isso se assentou da tribuna no que diz respeito à negativa de prestação jurisdicional, na medida em que se argue a nulidade do julgado com base no artigo 275 do Código Eleitoral. O que eu digo? O Tribunal Regional Eleitoral invocou a súmula 41 dessa casa. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto daquilo que foi deliberado pela Corte de Contas, no caso, pela Câmara Municipal. Ela está ao exame das contas anuais da prefeita, ora recorrente, relativas ao exercício 2002, baseada no parecer do Tribunal de Contas do Estado. Se o tribunal invoca este fundamento, eu não tenho como dizer que ele está omissão ou feitio legal para efeito de decretação de nulidade do julgado com relação aos aspectos que, no caso, a recorrente levanta. E agora, na leitura que fez do parecer, a partir da decisão regional, o doutor Nicolau Dino, se verifica que o Tribunal de Contas reexaminou as contas, passou a incluir contas com carpinteiro, com psicóloga, dentro desse percentual, mas deixou de lado os alegados recursos que teriam sido direcionados a transporte dos alunos da rede municipal e ainda a dentista.
são alegações. Então, essa digamos assim, a controvérsia fática que existe nos autos, que não está retratada, e nós não estamos em sede de recurso ordinário, estamos em sede de recurso especial. Eu começo o meu voto admitindo, na condição de assistente simples, o vice-prefeito eleito, né? E tem um aspecto fático que eu gostaria ainda de destacar: o município é bem pequeno, e dessa população, dos votos válidos, a prefeita obteve eleita 1.566 votos. Ela teve o registro de candidatura indeferido em primeiro grau, com base nas causas de inelegibilidade da linha L e da linha G, mas o Tribunal Regional Eleitoral afastou a causa da linha L. Então, o objeto do recurso especial é exclusivamente a linha G. E, na verdade, admitido, então, o vice-prefeito na condição de assistente simples, forte na jurisprudência da Corte em função da unicidade da chapa e os reflexos de eventual manutenção do indeferimento, e rejeitada essa arguição de nulidade, considerada a invocação pela Corte Regional, em especial da súmula 41 desta Casa, eu afasto essas arguições e também digo, sequer foram renovadas da tribuna, as questões constitucionais aventadas, pois já estão absolutamente definidas pela Suprema Corte, no julgamento das ADCs 29 e 30, ADI 4578, e ainda destaco que não se trata de temática que diga respeito ao tema 860 da repercussão geral. Resta, então, a questão de fundo, já expus a minha compreensão, e só destacaria, senhor presidente, com relação aos dois precedentes, nunca houve uma votação unânime, ao que lembre, sempre nós tivemos uma divergência de entendimento. Prevaleceu, a meu juízo, a partir dos julgados que eu destaco, e na minha ementa do meu voto, Vossas Excelências, encontra, eu distribuí com antecedência, prevaleceu o critério objetivo, mas, é verdade, tivemos precedentes, sim, em sentido contrário. Mas, ao que lembro, especificamente no caso do recurso especial do RESP 298.60, que era da relatoria do ministro Henrique Neves, e que terminamos de julgar esse ano, senhor presidente, e ficou a redação do acórdão com Vossa Excelência, na verdade, o que se destacou foi uma enchente do rio que corta a cidade, ou seja, uma questão de calamidade pública, que levou o ministro Fux, e eu transcrevo todos os debates que nós travamos, a alterar a sua posição. Essa particularidade não se faz presente aqui. E o outro precedente, que seria o RESP 42303, março de 17, sob a relatoria do ministro Napoleão, na verdade, com todo o respeito, Sua Excelência invocou a sua compreensão pessoal, inclusive no momento do julgamento foi rebatida, me lembro da ministra Luciana Lócio, por exemplo, dizendo, não é a minha compreensão, porque havia um outro fundamento que permitia que acompanhássemos Sua Excelência. Mas, realmente, como obter dictum, conta a tese endossada pelo ministro Napoleão, que foi a que levou Sua Excelência, no exercício da presidência, a assegurar por liminar a posse da prefeita, que, de fato, ocorreu no dia 23 de janeiro. A prefeita eleita com 40% mais ou menos dos votos se encontra. E, especificamente, senhor presidente, só o último destaque com relação a esse percentual de 0,58%, eu entendo que, num município pequeno, né, como é Reginópolis, ela realmente faz diferença, esta aplicação. Enfim, com essas considerações, senhor presidente, eu nego provimento ao recurso, pedindo vênia aos que entenderem ou compreendem de forma diversa. Ministro Remo. Você vai pedir vista? Eu acho que eu vou desistir do pedido de vista, eu acho que eu vou votar. Porque eu ia aguardar o pedido de vista de Vossa Excelência. Já que Vossa Excelência não vai pedir, eu acompanho a relatora, presidente. Ministro Napoleão. Presidente, como muito bem consignou a minha relatora, há nos autos uma decisão da minha lavra deferindo liminar para que a senhora Carolina Araújo de Souza Veríssimo fosse diplomada e assumisse o cargo de prefeita municipal de Reginópolis. Presidente, não se trata, em absoluto,
de abonar qualquer redução no percentual de aplicação no setor educacional. Mas se trata de verificar se a não aplicação de determinada fração desse percentual induz ou não induz a prática de improbidade, na modalidade dolosa. Esse aqui é o ponto, ao meu sentir. No caso aqui, presidente, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de ler rapidamente o que deixei consignado na minha decisão liminar. O seguinte, presidente. Na verdade, no exercício cogitado, a prefeita aplicou no setor primário da educação um percentual superior a 25%. Posteriormente, o Tribunal de Contas glosou parte dessa aplicação. Na verdade, despesas com transporte escolar e tratamento dentário dos alunos da rede pública. Com a retirada dos investimentos nesses dois subsetores, transporte e assistência dentária, é claro que o percentual caiu, abaixo de 25%. Caiu em 0,58%. O que tem de se saber, penso eu, presidente, é se, num caso desses, se deve considerar dolosa a conduta do agente. É isso. Se é dolosa, professor Fux, não é se é elogiável e merecedora de encômios e aplausos. Não é isso, não. É saber se esta conduta é dolosa. O professor Gilmar Mendes, no julgamento do RESP, só um minutinho, por favor, do RESP 379 de Minas Gerais, disse o seguinte: a inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 1, a linha G da lei tal, não é imposta pela decisão do Tribunal de Contas. Não é imposta por ela, é imposta por nós, pelo juiz eleitoral, que é um julgamento jurídico e judicial. Diz ele aqui, que desaprova as coisas, mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura. Disse mais o ministro Gilmar, é só isso que eu vou ler. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha G. Somente as que preencherem os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: decisão do órgão competente, decisão irrecorrível no âmbito administrativo, desaprovação devido à irregularidade insanável, irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa. Eu transcrevo, e aqui no caso, ao meu ver, não há dolo, porque estava respaldada no entendimento absolutamente razoável de que as despesas com transporte e tratamento dentário dos alunos, em sentido lato, pode ser entendido como assistência educacional. Bom, mas o professor ministro Luiz Fux, quando ainda pontificava no Congresso STJ, assentava o seguinte, para qualificar o ato ímprobo e doloso. Dizia ele: a má-fé, consoante ser disso, é premissa do ato ilegal e ímprobo. E a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios administrativos da administração, os princípios constitucionais da administração, coadjuvados pela má intenção do administrador. Eu penso que, no caso aqui, professor, com todo respeito ao voto brilhante da eminente relatora, eu penso que esse elemento doloso, malicioso, malsão, não está presente na conduta da prefeita. Diferentemente, se ela tivesse, por exemplo, se apropriado dos valores, é claro que seria uma fé, seria dolo e tal. Eu peço vênia à eminente relatora, com todo respeito ao seu bem lançado voto, como sempre muito cuidadoso e percussiente, para divergir de Vossa Excelência, ministra Rosa, e, no caso, afastar a inelegibilidade, porque não há dolo na conduta. A meu ver, com todo respeito. Senhor presidente, inicialmente cumprimento os ilustres advogados, doutora Gabriela, doutor Roosevelt. Eu também peço as mais respeitosas vênias à eminente relatora para ir com a divergência aberta pelo ministro Napoleão. Também eu entendo que aí não consta presente a má intenção do gestor, no sentido de que, ao contrário, até motivo de aplausos, e só quem já teve uma dor de dente em sala de aula sabe em que lugares carentes a necessidade, e essa prefeita, uma educadora, sabe o mal,
o que pode ocorrer com uma criança que tem problemas dentários graves, e isso é motivo, na minha opinião, até de aplausos. E, no caso, também foi glosado, num primeiro momento, a questão da assistência psicológica, que também é destinada à saúde, mas é também tão importante quanto uma avaliação dentária, uma recuperação da saúde bucal das crianças e, portanto, nesse caso, além do que o percentual é muito baixo, há uma matéria aí que deve ser... havia decisões anteriores aprovando esse tipo de aplicação, no sentido de que não seria contrário àquele percentual da Constituição, e não se trata disso no meu juízo. Eu faço um juízo, conforme fez o ministro Napoleão, pela vertente da proporcionalidade, da razoabilidade, e com essas considerações eu acompanho Sua Excelência. Ministro Tarcísio. Presidente, senhores julgadores, de fato, essa matéria rotineiramente divide o Tribunal Superior Eleitoral, já chega à casa da dezena, julgamentos por 4-3 envolvendo essa temática, e a partir dessa divisão do tribunal acentuada, eu tenho me valido de um critério pessoal parafraseado do ministro Fux, num julgamento anterior, que é mais ou menos o seguinte: quando se verifica que para condenar a exigência de um esforço intelectivo hercúleo, esse caminho hermenêutico não pode ser valorizado, não pode ser potencializado. Como todos pudemos acompanhar, o voto da eminente relatora, como habitual, foi preciso, uma precisão técnica, cirúrgica, invulgar, incomum, elogiável sobre todos os aspectos. Mas esse caso ele está hospedado, ele está situado justamente nessa linha divisória entre duas posições jurídicas palatáveis. Aliás, a eminente relatora chama a atenção disso. Objetivamente, a liminar do ministro Napoleão, somada ao precedente do ministro Gilmar Mendes, já indicado da tribuna e no voto do eminente ministro Napoleão, e também acrescentado do fato de que o percentual gerou em torno aí de 0,5% depois da glosa, e foi antecedido até mesmo de posicionamentos técnicos favoráveis no âmbito da Corte de Contas. Então, com essas considerações todas somadas, é que eu me animo a pedir respeitosa vênia à eminente ministra Rosa Weber, que muito admiro, ao eminente ministro Herman Benjamin, para acompanhar a divergência. Presidente, eu entendo que o melhor critério é impor a obrigação ao cumprimento das normas constitucionais. Então, o descumprimento da norma inconstitucional é absolutamente inafastável, porque é o melhor critério que se pode ter para ferir a legitimidade ou a ilegitimidade de uma decisão judicial. Se ela está em consonância com o texto constitucional, é ela que deve prevalecer. Eu acompanho a relatora. Eu vou pedir, Vênia, a ministra Rosa e aos que acompanharam para me posicionar no sentido do precedente já aqui referido, muito lealmente pela ministra Rosa, no caso de Gravatá. Sempre estamos diante desse tipo de situação. Há um percentual e, nesse caso específico, há um debate sobre a inclusão ou não de determinados temas no âmbito das despesas de educação, como só ia acontecer também, como sabemos, na área de saúde. Inclusive, há uma batalha muito grande do Conselho Nacional de Saúde, composto por representantes da comunidade, saber se determinadas despesas compõem ou não, né, aquelas despesas obrigatórias nesse âmbito. Por exemplo, saneamento em suma, são temas que realmente causam perplexidade. E aqui houve, de fato, como mostrou a ministra Rosa e também o ministro Napoleão, mostraram uma glosa, né? Quer dizer, havia uma interpretação e ela foi adotada. Então, aqui a gente tem que, a meu ver, adotar o princípio da proporcionalidade, a meu ver, porque, de fato, não se pode imputar dolo, né? Que é o que supõe a norma para os fins
de inelegibilidade. De fato, aqui, realmente, essa margem ela é muito estreita, né? Há municípios que conseguem gastar mais, outros que gastam menos. Também o próprio gasto não é garantia de efetivo serviço público, né? Porque pode haver aí a não aplicação devida dos recursos, de modo que a mim me parece que nós temos que aplicar a norma com granuçado, sobretudo caracterizar, de fato, a situação de má-fé, de modo que eu acompanho a divergência e provejo o recurso e proclamo o resultado, provido o recurso, vencida a ministra Rosa, relatora, ministro Hermann e ministro Fux. Acordo com o ministro Napoleão. Agravo regimental e pedido de reconsideração no mandado de segurança 0602-847, Conquista do Oeste, Mato Grosso. Ministro Napoleão Nunes. Agravante requerente José Carlos de Oliveira, Tribunal Regional Eleitoral. Algo coator. Sim. Eu vou fazer a leitura apenas da ementa. Se houver necessidade, farei a leitura do inteiro do voto. A decisão que indeferiu o pedido liminar, bem como a própria petição inicial, está em consonância com o enunciado sumular 34 desta Corte, segundo o qual não compete ao TSE processar e julgar mandado de segurança contrato de membro de Tribunal Regional Eleitoral. O mandado de segurança é um instrumento processual que exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo a via adequada para a aferição de alegado conluio existente entre os candidatos integrantes das chapas que tiveram seus votos anulados, visando a invalidação do pleito ocorrido em 16. Conforme notória recomendação filosófico-jurídica, presume-se a boa-fé das condutas e de seus agentes, devendo a má-fé ser satisfatoriamente demonstrada. Agravo regimental desprovido, ficando prejudicado o pedido de reconsideração formulado, ID 77517. Ficou claro, presidente? Sim. Você, portanto, desprover. Prejudicar pedido de reconsideração. Decisão unânime. RESP 205, Fortaleza, relator ministro Adimar Gonzaga, Iranildo Pereira de Oliveira, recorrente, recorrida União. Senhor presidente, aqui é uma questão que me parece que haverá divergência do ministro Tarcísio. Eu estou aplicando a jurisprudência dessa corte, também do Superior Tribunal de Justiça,